Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de pedir a você que se inscreva para dar uma fortalecida. Se gostar do conteúdo, dá um like. E se você achar que é muito bom e que outras pessoas também devam conhecer o que você viu aqui, a nossa opinião, compartilhe o link, ok? Muito obrigado. Muito bem. Eu tenho me preocupado com relação a algumas frases que eu tenho ouvido ou lido na internet, e sobretudo quando essa frase ou frases são ditas por líderes políticos ou líderes sociais, às vezes até por líderes religiosos. Quando esta frase é dita por pessoas comuns, alguns casos a gente subleva porque eu já vi que em determinadas situações trata-se de uma coisa pessoal. A pessoa que disse isso estava sob forte emoção porque sofreu algum tipo de agressão. Mas quando essa declaração vem de lideranças políticas, sociais ou religiosas, aí eu me preocupo. Porque são pessoas que têm um alcance social muito grande e que podem influenciar atos. E nessa influência de atos praticados pelas pessoas, podemos ter uma escalada de violência. Mas só para você ter uma ideia, assim, eu ouvi áudios de pessoas dizendo o bolsonarismo tem que acabar. E eu li tweets de vários líderes do PT, do PSOL e até de lideranças religiosas com a mesma frase: o bolsonarismo tem que acabar. Essa frase me preocupa muito porque é o seguinte: se nós olharmos ao longo da história, vários movimentos sofreram resistência nesse sentido, onde os opositores se valiam dessa frase dizendo o movimento X tem que acabar. Então nós vamos ver assim, perseguição contra os cristãos a partir dos judeus. Os judeus perseguiram cristãos porque eles tinham a ideia de que o cristianismo tinha que acabar. Depois os romanos perseguiram os cristãos porque os romanos entendiam que o cristianismo tinha que acabar. Depois nós vamos ver cristãos perseguindo cristãos no período da Inquisição Católica e Reforma Protestante, porque eles achavam que, principalmente os católicos, que o protestantismo, tinha que acabar. Aí nós vamos ver os franceses perseguindo os cristãos, porque eles entendiam que o cristianismo tinha que acabar. Chega-se a ter uma frase dos jacobinos, que era uma facção bastante violenta, que trabalhava junto com Robespierre nessa perseguição aos cristãos, na chamada Revolução Francesa, onde eles diziam o seguinte: vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. E assim conta a história, aquela mais isenta, por assim dizer, que havia fila de padres e pastores para serem guilhotinados, e inclusive ali no cantinho da rua, no meio-fio, corria tanto sangue que já estava parecendo enxurrada nos locais de execução. A questão é que as pessoas pensavam, o cristianismo tem que acabar. E como eles acabariam com o cristianismo? O cristianismo é algo que entra na mente e vem para o coração. É, portanto, algo intangível, não é palpável. Você não pega, você não toca. Então, para você matar o cristianismo, você precisa matar as pessoas que são adeptas do cristianismo. Para o cristianismo acabar, os cristãos têm que acabar. Acontece que morreram milhões e milhões de cristãos ao longo da história, sofreram torturas, mortes das mais absurdas e violentas, e o cristianismo não acabou. Foi uma investida violenta inócua, que não produziu o efeito que se pretendia, mas levou-se a cabo a ideia de extinguir o cristianismo, sabendo que a única forma de fazer isto seria matando pessoas. Mas volto a dizer, foi inócuo,
Muita gente morreu torturada, muita gente foi sacrificada ao extremo e o cristianismo perseverou. Nós vamos ver outros movimentos sendo perseguidos. Os capitalistas, os comunistas da Rússia ou da China, ou até de Cuba, pensavam assim: o capitalismo tem que acabar. Aí o que acontecia? Mataram os opositores. Mais de 100 milhões de pessoas o comunismo matou o mundo afora. O capitalismo não acabou. O capitalismo continua. Depois pensaram assim, lá na década de 1940, o judaísmo tem que acabar. E então os nazistas mataram 5 milhões de judeus. Na verdade, mais de 5 milhões. O judaísmo não acabou. O judaísmo foi reconhecido pela ONU. Oswaldo Aranha, o brasileiro secretário da ONU, assinou o decreto reconhecendo o território dos judeus e então eles retornaram para Israel e tiveram seu território de volta. O judaísmo não acabou. Sofreram torturas nas câmaras de gás e não acabou. Ou seja, pessoas foram mortas à toa porque a ânsia de acabar com eles não foi cumprida. Não foi cumprida. E agora eu vejo no tempo presente aqui no Brasil, e os fatos anteriores que citei são meramente exemplificativos, porque existem muitas e muitas outras situações de pessoas que pensavam que o movimento X tinha que acabar e saíram então matando pessoas, porque a ideia não tem como pegar e extinguir. Então nós vemos no nosso tempo presente aqui no Brasil o seguinte: pessoas dizendo assim: o bolsonarismo tem que acabar. E aí eu digo o seguinte: quando pessoas comuns dizem isso, a gente vai pesar a situação. Pode ser que ela esteja sob forte emoção porque passou por algum dissabor com um bolsonarista. A gente entende essa revolta, essa emoção. Mas quando essa frase, o bolsonarismo tem que acabar, vem de líderes políticos, como vários tweets que eu vi de líderes do PT ou do PSOL, líderes de movimentos sociais e até líderes religiosos, aí eu me preocupo. Eu me preocupo porque quando a liderança profere esse tipo de frase, tem esse tipo de ideia, ele é capaz de instigar uma grande parte da população à prática da violência. Nos casos em que citamos, toda vez que se pensou o movimento X tem que acabar, pessoas morreram. Quando se diz hoje o bolsonarismo tem que acabar, a pergunta que eu faço é: quantos milhões de bolsonaristas essas pessoas pretendem matar? Porque a ideia bolsonarista, como qualquer outra ideia, não se apalpa, não se tange, não toca. É intangível, é algo invisível. Lembra quando a gente estudava lá na quarta série sobre o concreto, o que era concreto e o que era invisível? Assim é. Né? Assim é. A ideia não é concreta são as pessoas que você pode ver e pode tocar. Então, quando você diz o bolsonarismo tem que acabar, eu vejo que você tem assim uma ideia assassina. Por uma razão muito simples. Quando você vê, por exemplo, René Descartes no seu livro Discurso sobre o Método, onde ele diz penso, logo existo, significa dizer o seguinte: que eu tenho um corpo, este corpo está vivo, ele abriga um cérebro, esse cérebro está em plena atividade, capaz de produzir ideias. E dentro destas ideias que eu produzo, eu tenho a percepção de que estou vivo. Portanto, se eu penso, logo existo. Significa dizer que, se sou capaz de produzir pensamento, então é porque eu estou vivo. A parte física que me pertence não apodreceu, não perdeu a existência, não se extinguiu.
Então, quando se diz o bolsonarismo tem que acabar, o que se pretende, ainda que não se assuma porque as pessoas querem não assustar, em que pese as intenções dos seus corações, quando se diz o bolsonarismo tem que acabar, a ideia é que os bolsonaristas têm que morrer. É por isso que eu pergunto, quantas pessoas os líderes políticos, ao dizerem bolsonarismo tem que acabar, essas pessoas pretendem matar? Quantos bolsonaristas, quantos milhões? E vou dizer o seguinte, a única forma de acabar com o bolsonarismo é matando os bolsonaristas. E obviamente eu sou contra. Eu sou bolsonarista. Então essas pessoas têm esses pensamentos violentos, essas ideias violentas. Porque se penso, logo existo, eu penso porque tenho um corpo físico. Eu tenho uma ideia porque um corpo físico abriga. Entende? Então, para você eliminar essa ideia, o corpo tem que deixar de existir. Eu acho muito perigoso. E agora que esses líderes estão no poder, aí eu fico muito preocupado, porque ao longo da história, principalmente porque essa ideia de o bolsonarismo tem que morrer, parte de socialistas e comunistas. E eu vi nos livros que eu li, nos vídeos que assisti, nos documentários que eu pude ver, dizem que os comunistas mataram na ordem de 100 milhões de opositores. Pense nisso. Não estou aqui para instigar ninguém, apenas para perguntar a você que pensa que o bolsonarismo tem que morrer. Cuidado com o que você fala. Você pode estar provocando um movimento violento e talvez até intencional. Pensa nisso. Pensa nisso. As ideias não morrem sozinhas enquanto os corpos permanecem vivos. E como vimos ao longo da história, muitas pessoas morreram pertencentes a determinados movimentos. E esses movimentos não acabaram. Portanto, essas pessoas não morreram em vão, mas os seus assassinos tiveram um trabalho vão, um trabalho inútil. Tá bom? Deus te abençoe, bom dia, pense muito nisso.